E aí, seus loucos, tudo bem com vocês? Bom, de volta aqui na área. Como prometido, estamos de volta com os vídeos. Inatividade. Vim trazer esse tópico aqui hoje para dizer uma coisa bastante importante. Parem de focar na faca perfeita, na melhor mochila, no equipamento perfeito, na serra perfeita, no machado que você quiser aí da marca XYZ, porque isso, de fato, não vai te dar o que você precisa. Primeiro, você tem que focar na experiência e também, primeiro, focar em saber usar o equipamento que você tem. Eu já cheguei a acampar com aquelas lonas azuis que a gente compra na loja de material de construção. Nenhum problema com isso. Servia ao propósito. A melhor coisa que você pode fazer é focar primeiro no improviso. Tentar improvisar sempre. E com material mais genérico, tentar fazer as mesmas atividades com coisas que estão ao alcance de todo mundo, que não depende de uma Amazon para te entregar na tua casa, uma coisa que você encontra na loja de materiais para construção, uma coisa que você encontra no mercado, em qualquer mercado. Foca primeiro, antes de tudo, eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas foca primeiro, antes de tudo, em ser o cara pobre da atividade. Mesmo que você tenha muito recurso, mesmo que você tenha muito dinheiro, primeiro foca em tentar ir para a natureza com equipamentos que você encontra em qualquer lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque no momento de emergência, pode ser que você tenha visto meus vídeos, os vídeos de um monte de canais por aí, que você tenha toda a teoria enraizada na tua cabeça, o que é ótimo que você já tenha isso na sua cabeça, e você numa hora de uma emergência, você não tem tempo de pedir um material X ou Y na Amazon, você não tem tempo de pedir um material X ou Y em uma tenda online ou em uma loja especializada ou ir numa Decathlon da vida comprar equipamento. No momento de emergência, você vai ter que se virar como estiver mais perto, mais à mão. Então, por exemplo, tem muita gente que ama facas, eu também acho que é da hora ter um monte de faca, mas eu só tenho uma ou duas. As mais básicas do mundo, que é a linha da Decathlon, a Sika não sei o que. Tô com a do meu filho aqui, a minha tá dentro da mochila. É essa daqui. Essa aqui é a faquinha mais básica que tem. É mais barata, funciona, é bem afiadinha, corta que é uma maravilha, vem com essa bainha aqui de plástico. Até aí tudo bem, só que para pra pensar. Se eu precisasse de uma faca dessa, ia ter que ir na Decathlon comprar ela. Você entende? É barata. Mas ainda assim tem o problema que eu quero abordar nesse vídeo, que é você precisa que a loja esteja funcionando ali, aquela loja específica para comprar isso. Tenta um dia sair a campo com a sua faca de cozinha de cortar carne, sabe? Faz uma bainha para ela à mão, testa fazer uma bainha à mão para ela, uma coisa que te dê segurança para carregar ela sem se matar. E tenta aí com a tua faca de carne, vê se você consegue fazer uma afiação suficiente nela para executar as mesmas tarefas que com uma faca dessa, que já vem com o filo perfeito. A mochila. Eu tenho bastante mochila aqui em casa. Mochila aqui é o que não falta. Embora eu tenha as minhas preferidas, que é aquela que eu usava antes e a que eu usei no último vídeo na montanha, cada uma com seu propósito. A mochila grande que eu usei na montanha é para coisas mais largas, e a mochila pequena que eu usava antes é a mochila de fuga. BOB. Que, aliás, eu sigo usando ela em algumas ocasiões. Depois eu vou até mostrar no vídeo que ela foi adaptada e foi melhorada com algumas coisinhas. Mas segue sendo a mochilinha menor. Por que a mochilinha menor? Uma hora de uma fuga. Coisa pequena, rápida, fácil e leve, para te permitir mobilidade. Mas se você não tem essa mochila, testa com uma mochila padrão que você tem na tua casa. A mochila normal que você usa para ir trabalhar. Vê se com essa mochila você consegue se virar. Tenta ficar menos dependente de que no momento de imediatismo você precise de uma loja aberta. A prática da gambiarra, que é exclusiva nossa dos brasileiros, eu acredito. Eu acho que nenhum povo no mundo tem tanta gambiarra como a gente. Técnica da gambiarra não falha. A gente é mestre em fazer gambiarra. Se aproveite desse talento que você nasceu com ele, sendo brasileiro. Vai fazendo gambiarra. Eu vou dar um exemplo rápido. Fogareirinho de latinha de alumínio, que eu adoro fogareiro de lata de alumínio. Não sei onde está o meu aqui. Na última saída na montanha, eu perdi o fogareiro. Em casa eu fiz outro em 10 minutos. Mas o fogareiro de alumínio, se você sabe fazer um, é excelente. E aí vem as gambiarra. A gambiarra não está só em fazer o fogareiro de alumínio, que não depender de um fogareiro a gás. Coisa, aliás, que eu vou comprar logo, porque é bastante útil em algumas situações. Por que é útil em algumas situações? Eu vou falar, o fogareiro de alumínio,
Ele é muito jóia se não tiver ventando. Se tiver vento, amigo, fazer isso daí funcionar vai ser um perrengue. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foi umas 10, 15 vezes que eu precisei de fogareiro de alumínio e fiquei na mão. Fiquei na mão porque acendia e apagava com o vento, acendia e apagava com o vento. Porque o álcool é um combustível bastante bosta quando bate vento. Quando bate vento, ele apaga fácil. É muito fácil apagar um fogo de álcool com vento. Então, o fogareiro de alumínio é útil, é uma gambiarra útil. Até se acabar a energia na tua casa, para você ter um fogareiro de emergência, é útil. Mas se você não providenciar, agora de novo, no método gambiarra, uma proteção de vento para o seu fogareiro de alumínio, pode ser que você não consiga esquentar água para o café. Já me aconteceu e bater aquele sentimento no meio da montanha, no meio do nada, falar assim, puxa vida, eu penso em tanta coisa e eu não pensei em criar uma camadinha em volta do meu fogareiro, alguma coisa para eu levar junto comigo para proteger ele do vento. Sabendo de antemão que o vento apaga fácil o fogareiro de álcool. São coisinhas que a gente vai aprendendo e nós brasileiros somos os mestres da gambiarra. Então vamos se aproveitar disso. Outra coisa que vale lembrar aqui, todo mundo já falou isso, a exaustão. 3 minutos sem ar, 3 dias sem água, 3 semanas sem comer, a regra dos 3. É bonito na teoria. Na prática, essas regras vão depender de cada pessoa. Tem pessoa que precisa, sim ou sim, beber mais água do que uma pessoa ou outra pessoa. Tem gente que precisa comer porque, sei lá, pode ter um tipo de uma diabetes, que se não comer vai tudo pro caralho. Tem gente que precisa de outro tipo de recurso. Então essas regras não se podem levar a ferro e fogo e não são universais do tipo, estou na montanha, não tenho água, posso esperar 3 dias até encontrar água. Esse negócio dos 3 dias é o limite, eu vou te falar a real. Se você já tiver há 8, 10 horas sem água, você já vai estar sentindo ali sintomas de problema. Então, é 3 dias, mas no terceiro dia, amigo, você já está definhado. Você tem que encontrar água no primeiro, segundo dia, no máximo você tem que encontrar água. Levando em consideração que você bebeu no dia 0, no dia 1, dia 2, dia 3 máximo você está morto, dia 2 você tem que ter água assim ou assim, dia 1 você pode aguentar. Então vamos considerar que você aguenta 2 dias reais. No terceiro dia você tem que sim ou sim encontrar água. São regras que as pessoas vão criando e elas não servem para todo mundo. Você tem que ter isso em mente. Você não vai aguentar a mesma coisa que outra pessoa vai aguentar. É muito simples assim. Uma pessoa gorda, por exemplo, que nem eu tô gordo, eu aguento passar menos calor do que uma pessoa mais magra. Eu aguento andar mais tempo, mas eu aguento andar mais tempo porque eu tô acostumado. Só que se tiver na situação de calor, como passou no último vídeo, eu vou definhar mais rápido que uma pessoa magra. Definhar de cansar, de ter problema, de ter o que passou comigo, que eu tive um começo de insolação. Você não pode ficar bobeando nesse tipo de situação. É embaçado isso. É embaçado e você pode pôr tua vida em perigo por causa de besteira. Vamos voltar e falar agora, tipo assim, algumas coisas te dão uma falsa sensação de segurança. E você precisa estar esperto para saber o que está te dando a falsa sensação de segurança e o que está te dando uma segurança real. Muita gente vai para a montanha e compra barracas, porque acha que a barraca deixa ele mais protegido. É uma falsa sensação de segurança que não existe, na verdade. A barraca segue sendo um paninho fininho, igual o tarp. Mas tem zíper. Ok, tem zíper, mas a parede entre você e o mundo exterior é praticamente a mesma. Praticamente a mesma. Você tá dentro de uma barraca, te dá conforto psicológico, porque você tá dentro de um abrigo ali com paredes fechadas e uma porta com zíper. Para mim também tá no tarp e me dá a mesma sensação de segurança, mas você tem que saber que essa segurança é uma reação falsa do teu cérebro. Você só acha que você tá seguro porque você tá entre paredes e você tá acostumado a que você tá na tua casa entre paredes. Você tem um nível de segurança. Tem que parar de analisar as situações pelo sentimental. A gente está muito acostumado a ter a segurança das paredes de casa. Se eu compro uma barraca, eu vou estar mais seguro. Você vai estar mais seguro, mas voltando ao tema de equipamento, você vai estar mais pesado. Porque uma barraca pesa mais que um tarp. Enquanto uma barraca pesa 1 kg, 1,5 kg, um tarp pesa 400, 500 gramas. O meu tarp pesa 450 gramas. Contando as piquetinhas e as cordinhas que vem com ele. Equipamentos, às vezes, são coisas que a gente pensa, eu vou comprar a melhor mochila, vou comprar o melhor isso, vou comprar o melhor aquilo. E eu acho da hora que você compre o melhor. Mas compre tudo agora, enquanto você sabe que a loja está aberta, não deu um BO ainda, você tem a chance de ter equipamento,
Quanto mais você deixar para ter equipamento para depois, pior vai ser a coisa. Pior vai ser porque se acontecer um BO, pode ser que você não consiga pedir isso para entregar na tua casa. O entregador não vai estar funcionando se der um BO geral. Se der um apagão igual aconteceu aqui ano passado, ano passado, sistema de loja de entrega, logística, entrega, vai estar tudo sem funcionar, você não vai ter onde pedir nada. Então é melhor ter o equipamento mais rápido possível. Se você não pode ter equipamento mais rápido possível, ou ainda que você possa ter equipamento mais rápido possível, improvisa com o que você tem em casa, mesmo tendo os equipamentos top do mercado. Improvisa com o que você tem em casa para ver se você consegue fazer a típica gambiarra brasileira de aguentar com uma coisa alternativa. Não tem fogão, sei fazer um fogão de alumínio. Não tem uma mochila adequada, consigo com a mochila que eu uso no dia a dia para ir trabalhar, a mochila genérica da vida, fazer a mesma coisa praticamente que com a outra mochila. É só ser um pouquinho organizado. Eu não consigo comprar um saco de dormir. Talvez se você souber dobrar suas mantas, alguma manta, algum cobertor que você tenha mais decentemente, se você souber embalar isso de uma forma que você vire ali uma múmia, talvez você tenha alguma coisa não igual um saco de dormir, mas parecido a um saco de dormir. Pode te dar o mesmo conforto, talvez, dependendo da situação. Eu não tenho uma esterilha. Mesma coisa, você pode improvisar com outras coisas, sabe? Com, não sei, foam, alguma coisa assim. Aquelas esteiras de yoga, que não é feito para isso, mas todo mundo quase tem em casa essas porcarias. O final da conversa é o seguinte: você não precisa de equipamento caro para começar a fazer atividades na natureza. Você precisa de imaginação, vamos dizer assim. Imaginação e ser brasileiro. Ser brasileiro. Com tarp dá para você fazer um abrigo, dá para você fazer uma rede, dá para você fazer um solo para você deitar, dá para você se proteger da chuva, dá para você fazer um poncho desses, capa de chuva e continuar andando numa tempestade. Coisas típicas nossas, que é improvisar com o que tem na mão. Esse vídeo já está longo demais, eu prometi que eu não ia fazer mais vídeos muito largos assim em casa. E também vou me comprometer a fazer, quando eu estiver na natureza, fazer vídeos práticos, que é o que está faltando. Não desse último rolê, porque eu estava de férias, eu queria dar um rolê. Deu tudo errado, serviu de exemplo, rendeu um vídeo e mais uma explicação, e é isso aí. Plus, eu falei que eu modifiquei a mochila, a antiga, a primeira, e eu vou mostrar como é que ela está hoje. Rapidinho. Vou tentar mostrar aqui. Tá muito perto da câmera, deixa eu ver se consigo ir mais longe aqui. Essa daqui é a mochila antiga que vocês conhecem. Vocês podem ver que eu coloquei uns elásticos aqui, coloquei mais compartimentos laterais para não levar água ocupando espaço interno, coloquei mais 2 compartimentos aqui, comprei uns tirantes melhores para prender o saco de dormir pendurado, que é o único jeito que eu tenho de levar esse saco de dormir. Fiz um sistema de elásticos aqui também, que ele tá puxando a lateral da mochila para ela ficar comprimida. Então é isso aí. E agora a gente tem isso tudo aqui, que antes eu não usava pau de caminhar aqui, o palo de montanha. Vou tirar isso daqui. Antes eu não usava esses pau de trekking aqui, de andar. Primeiro que tava caro pra caramba aqui. Segundo que eu não gostava de ficar levando algo assim. Eu sempre, quando ia montar o tarp, eu precisava de um pedaço de pau, alguma coisa, para esticar o tarp, ou para fazer uma montagem específica, eu usava uma árvore e esticava a cordinha na árvore. Cansei de ficar procurando a árvore ideal. A mesma coisa, dormir em rede, eu já não levo mais a rede comigo, porque encontrar a árvore ideal para dormir de rede é uma loteria. Ainda mais aqui, que é muito instável o bosque. Uma hora tem umas árvores pequenas, outra hora tem umas árvores grandes, uma hora as árvores estão a 1,5 m de distância, outra hora as árvores estão a 6 metros de distância. É um inferno encontrar uma árvore perfeita para dormir de rede. Já deixei de andar com a rede para andar só com o tarp. E esses pau de trekking aqui, eles me ajudam a fazer algumas montagens do tarp mais inteligentes, que não só aquela montagem de triângulo lá que eu mostrei no vídeo de como eu monto meu tarp, qual é a montagem preferida para mim. É a minha montagem preferida? É. Mas eu também posso usar uma outra montagem, que o tarp vira uma
uma barraca, mas sem chão. A única diferença é essa, eu fico sem chão ali, fico na terra direto, ponho a esterilha para não ficar na terra 100%, mas pelo menos eu tenho ali um triângulozinho para dormir e até mais espaço que a outra montagem que é só um diamante assim. Esse que eu faço, ele fica um triângulo mesmo, com 3 lados iguais, como se fosse uma pirâmide com 3 lados iguais. Uma pirâmide tem que ter 4 lados, mas vocês entenderam, né? O outro ele ficava uma coisa comprida de assim, e aqui na ponta ele era um triângulo assim, né? E agora eu estou usando outro tipo de montagem na hora que eu vou usar o TAR. Não estou filmando tudo ainda, mas estou preparando conteúdo melhor para vocês. Estou vendo inspirações aí de canais gringos, como sempre eu assisto mais canal gringo que brasileiro. E vamos ver se eu consigo trazer conteúdo na prática. Estou já com algumas coisas aí na reta para gravar. Vão ser vídeos curtos, simples, mas que vão ser tipo de prática. E em vez de eu gravar uma saída inteira minha na montanha, que eu faço como se fosse um vídeo documental da minha saída na montanha, eu vou usar a minha saída na montanha para gravar vídeos específicos e práticas, ainda que no mesmo dia eu grave 2, 3 vídeos e depois publique esses vídeos separados. Em vez de ser o objetivo a saída na montanha, que nem aquela série que eu tenho, Dia de Rota, eu vou deixar aquela série Dia de Rota para quando eu estiver fazendo uma rota larga, cruzando um território mesmo, largo, por mais de 1, 2 dias. Quando eu estiver só subindo a montanha para passar um dia, uma noite, eu vou só gravar vídeos de práticas e tal. Então vai ser mais fácil para ensinar coisas para vocês, que eu sei que cansa esse formato de ficar falando aqui na frente da câmera e não mostrar nada na prática. E eu vou parar com esse medo de mostrar coisa na prática. Eu vou achar um lugar aqui que dê para mostrar coisa na prática, ainda que seja às escondidas, mas vou achar um lugar para mostrar coisa na prática de coisas que eu faço normalmente e gravar isso. Não vou revelar o lugar, como sempre, mas vou pelo menos gravar os videozinhos. Galera, até aqui foi esse vídeo. Agradeço a vocês. Lembre que a importância das coisas não é o melhor material, mas sim saber usar o que você tem na mão. A ideia disso daqui é para que você, mesmo que tenha recurso, ok que você tenha recurso, aprende a usar o que você tem na mão. Primeiro aprende a usar o que você tem na mão, aprende a usar o material básico que você tem na tua casa, aprende a se virar com o que você tem, aprender a ser um gambiarreiro nível 10. Porque a gambiarra é a base desse negócio da sobrevivência na hora que você precisa. Se você não sabe fazer uma gambiarra, você não sabe improvisar, cara, vai ser difícil para você continuar aí fazendo as suas práticas. Improvisar é a melhor coisa que tem. Se você se torna bom nisso, você praticamente consegue fabricar o que você precisar, melhor ou pior, consegue. Mas no final das contas, o que importa é o resultado. Galerinha, até aqui vai esse vídeo. Deixa o like, compartilha, assina o canal. Eu preciso de assinante no canal, eu preciso de like no canal e eu preciso que você tenha horas de visualização. Para de ficar com frescura. Faz uma maratona dos vídeos aí, ajuda a gente. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Falou!